2019. Começou a ser julgado no dia 17 de janeiro deste ano. 2 homens acusados pela morte de Denilson Santos Rocha, conhecido como NEM. Eles teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima. O fato aconteceu na região da Vila do Queijo, no bairro Atalaia, zona sul da capital. A gente vai ao vivo agora com o repórter Lucas Moura. Eu me lembro, viu, Lucas, que em janeiro, 2 horas depois de ter iniciado o julgamento, ele foi suspenso. Agora retomado. Quem já foi ouvido? Qual o termômetro que está por aí? Qual o clima por aí? Boa noite. Boa noite a você, Mariana, mais uma vez. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, nesse momento nós estamos em um momento de recesso, período de recesso de 10 minutos, que o júri, o conselho do júri está fazendo para poder jantar e se alimentar. Mas já foram realizadas as alegações finais por parte da defesa. Nós teremos daqui a pouco a réplica da acusação do Ministério Público e, na sequência, a tréplica. Então é um júri que já caminha para os seus instantes finais, mas são instantes finais que que necessitam de atenção total e provavelmente até as 9 horas, algo em torno disso, nós deveremos ter uma sentença. Aproveitando esse intervalo, nós estamos aqui com os advogados que acompanham um dos réus. Estão comigo aqui a Rafaela dos Santos, o Anselmo Júnior e também o Elber Gomes. Eles acompanham, de fato, um dos réus, estão num trabalho muito intenso. A gente até agradece a todos eles por estarem aqui conversando com a gente depois de um dia que foi e tem sido extremamente cansativo. E antes mesmo de ouvi-los, Mariana, para poder fazer uma retrospectiva para todos que estão nos acompanhando, você muito bem disse em casa, aí no estúdio, desculpe, é um crime de 2019 e o que consta na denúncia é que teria sido um crime de execução. Uma execução contra uma pessoa que tinha passagem pelo sistema prisional, morava nessa região da Vila do Queijo e teria sido executada essa pessoa. 2 indivíduos estariam numa moto e teriam evadido do local, teriam fugido do local. Fogem do local, a moto quebra e no momento em que eles retornam para poder consertar essa moto ou tentar buscar a moto, são presos em flagrante. De acordo com a polícia, no inquérito policial, com o Ministério Público na denúncia, essas 2 pessoas que estariam na moto teriam praticado a execução, são as 2 pessoas que estão hoje aqui sentadas no banco dos réus. De acordo com a defesa, é um pouco diferente. Nós iremos conversar agora com os advogados, começo conversando com a senhora, obrigado por nos atender mais uma vez. E eu pergunto, a tese é essa então, negativa de autoria, vocês apresentam um dos réus, mas é a mesma tese para os 2, é isso? Boa noite. Boa noite. Sim, é a mesma tese para os 2. Desde que assumimos a causa para o plenário, perante o júri popular, nós estamos trabalhando de maneira minuciosa e detalhada para a defesa e para trazer a realidade dos fatos, juntamente com o doutor Anselmo Júnior, para trazer mais informações. Doutor Anselmo, vamos conversar um pouquinho, eu vou pedir até para vocês trocarem de lugar, porque é importante que a gente entenda todas as nuances, né? Vocês defendem, portanto, a negativa de autoria. Mas no que é que está baseado isso? No momento em que eles foram buscar a moto não era deles, ou não foi aquela moto, a moto do crime, enfim. Quais são os argumentos que vocês estão usando? Boa noite, Lucas, boa noite a todos que nos assistem. Né? Então, Lucas, é um júri bastante complexo, né, em que há essa acusação de que os acusados teriam sido os autores, né, dessa prática criminosa, mas infelizmente é um processo com várias falhas, né, uma acusação, com todo respeito, bastante anêmica. Né? Então, desde o início, os acusados eles foram presos em flagrante por ter supostamente participado, e todo mundo é mau, uma história mal contada. Então, o local onde a moto foi encontrada e estavam os acusados, é um local que é caminho, como dizendo assim no popular, é um caminho de roça deles. Então, momento antes, essa moto havia sido quebrada, já estava lá desde as 16 horas da tarde, entendeu? Há registro que essa moto já estava lá desde as 16 horas da tarde, e esse fato aconteceu por volta das 19 horas, tendo um testemunho ocular que inclusive conhece bem um dos acusados, e em nenhum momento houve qualquer motivação que levasse a crer que um dos acusados, no caso que a gente representa aqui, a defesa técnica de Ladson, né, não há nenhuma motivação
motivação para que ele pudesse ceifar a vida da vítima. Então, infelizmente, ele estava naquele local quando foi abordado por um policial militar da Bahia, que nessa abordagem imputou que eles seriam os responsáveis por aquele crime que havia ocorrido. Então, ele abordou, começou a dizer que ele confessou e não há nenhum registro nos autos que houve a confissão por parte do acusado Ladson. Então, eles estão sofrendo essa imputação em razão desse apontamento frágil, que inclusive, Lucas, vale dizer, né, que esse policial militar, ele tão somente foi ouvido no inquérito policial, ou seja, quando teve a lavratura do auto de prisão em flagrante, e mais nunca foi localizado, não sendo ouvido nem na primeira fase, nem tampouco em série de plenário. Então a acusação é bastante frágil, a defesa está trabalhando, né, na negativa de autoria e espera que ao final desse julgamento a tese da defesa seja devidamente acolhida e acabe todo esse sofrimento que vem por anos e anos sofrendo não só o acusado, né, inocente, bem como todos os seus familiares. Para a gente deixar claro aqui a todos que estão nos acompanhando, na prática, né, e até simplificando para o pessoal que está em casa, a defesa alega que a moto usada no crime não era a moto que estava quebrada ali e que já estava quebrada, inclusive, antes do crime, que eles voltaram só para buscar a moto e que não tem ligação o fato de buscar a moto e a moto estar quebrada com o crime, é o que alega a defesa. Agora, um outro ponto que eu queria tocar é o seguinte: em janeiro esse júri ele não aconteceu por conta de uma testemunha considerada importantíssima por vocês, que não compareceu. O júri foi suspenso e remarcado, né? E aí eu queria saber, dessa vez essa testemunha apareceu, não apareceu, o júri aconteceu, eu queria que o senhor explicasse essa história. Então, o que aconteceu na sessão anterior, que foi dissolvido o conselho de sentença, que houve uma testemunha, né, arrolada em sede de imprescindibilidade, ou seja, ela era fundamental para poder ser ouvida em plenário. Então, naquela oportunidade... Desculpe, foi arrolada pela defesa do outro réu, então? Exato, pela réu do outro réu. Né? Então, entendendo a defesa na época que ela seria imprescindível e seria necessária a sua presença, né, e como não foi localizada, então ele insistiu que ele se fizesse presente. Então não foi, teve a condução coercitiva, medidas para que houvesse a condução, como continuou sem ser localizada, então foi dissolvido o conselho de sentença. E no dia de hoje, ele novamente não compareceu. Daí a defesa entendeu por bem desistir, né, não insistir mais na oitiva dessa testemunha, considerando que se trata de um processo com réus presos, que estão presos unicamente em razão desse processo. Então, para que eles não permanecessem por mais tempo, conforme foi dito, foi em 17 de janeiro que era para ocorrer essa sessão, e somente hoje, 16 de maio, está ocorrendo. Então, qual seria a próxima data? Então, entendeu a defesa que poderia dispensá-lo e passou o vídeo dele relatando, mas aquela questão, é muito importante essa instrução probatória, a produção de provas frente aos jurados, mas mesmo assim, com a ausência dessa testemunha, né, considerando todos os demais elementos que constam nos autos do processo, a gente entende que o sinônimo de justiça no dia de hoje é o acolhimento da tese defensiva, que é a negativa de autoria. Nós vamos aguardar, naturalmente, a resolução de toda essa história, aguardar o julgamento, e a gente vai continuar repercutindo esse caso, mas para a gente encerrar, eu queria fazer um questionamento ao senhor. Nós conversávamos aqui antes de entrar ao vivo, e o senhor me falava sobre a possibilidade de anulação desse júri. Foram identificados problemas nesse júri, eu queria que rapidamente o senhor me falasse sobre isso, quais seriam esses problemas e se de fato, independente do resultado, vocês deverão pedir anulação. Exato. O júri, né, vale frisar, né, para quem acompanha e que não tem conhecimento, ele é muito dinâmico. E o jogo, todo jogo, existe regras. Não é? Então, já teve, né, um dado momento, teve alguns picos, né, vamos dizer assim, de estresse, que a defesa, então, se manifestou porque houve, com todo respeito, né, houve uma exibição de um documento pelo órgão acusador que não era de conhecimento da defesa. Então, esse ato de trazer um documento que estava sob sigilo e que a defesa não teve acesso, há um claro prejuízo à defesa, ao cerceamento. Então, a defesa se insurgiu, registrou devidamente em ata, requereu a magistrada a dissolução do conselho de sentença, ela se manifestou no sentido de que iria dar continuidade aos trabalhos e outros procedimentos também que durante a sessão também a defesa consignou em ata que possivelmente será a causa de poder ser discutido em um segundo momento sobre a possibilidade ou não desse júri ser anulado. Perfeito, eu agradeço a todos vocês. Mariana, é um caso extremamente complexo, são vários aspectos relacionados, eu reforço aqui e disse no início que a vítima tinha passagem pelo sistema prisional. Para ser justo, um dos réus também tem passagem, a gente tem a situação da negativa de autoria, mas ao mesmo tempo já antecipa o fato de que durante o júri a defesa registrou, inclusive, o seu desejo de anulação do júri por conta dessa prova que teria sido mostrada e que eles não tiveram acesso antes, o que eles entendem que
deveria ser mostrado por uma questão de legalidade do próprio júri. Enfim, são várias questões, uma história que não acaba agora, até porque a sentença não saiu, mas talvez nem com a sentença chegue ao final essa história, com a sentença de hoje, obviamente, viu, Mariana? Volto com você. Obrigada, Lucas, pelas informações.